Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-vindos e bem-vindas a mais uma nova série de mensagens bíblicas da Palavra de Deus, a Bíblia. Você vai se sentir confortável em ouvir a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia, no ministério da Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador, uma igreja para você se conectar em pleno conhecimento bíblico. E nesse momento eu desejo que você se sinta à vontade, conectado aí em sua casa ou em seu trabalho. O Espírito Santo vai ativar você e você vai ouvir a voz doce de Deus. Aqui agora eu vou compartilhar para você o livro de Hebreus, uma introdução teológica profunda. Ouça a voz terapêutica da Palavra de Deus no livro de Hebreus. A carta aos Hebreus é chamada de o quinto evangelho. Os 4 evangelhos relatam o que Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, fez na terra. Hebreus registra o que Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, continua fazendo nos céus, a pátria celestial. Hebreus é uma mina de ouro para aqueles que desejam cavá-la. Essa epístola aos Hebreus apresenta com eloquência incomparável a superioridade de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, em relação aos profetas, aos anjos, a Moisés, a Josué e a Arão. O sacrifício que Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, ofereceu foi melhor do que o sacrifício que os sacerdotes apresentaram. A aliança que ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, firmou é superior à antiga aliança. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, é um sacerdote superior aos sacerdotes levíticos. Aqueles eram homens imperfeitos que ofereciam sacrifícios imperfeitos realizados por sacerdotes imperfeitos. Jesus Cristo Osios Theosoter é o sacerdote perfeito que ofereceu a si mesmo um sacrifício perfeito para aperfeiçoar homens imperfeitos. Quero que se lembre disso. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, é superior aos anjos que entregaram a lei. Ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, é superior a Moisés e à terra prometida. Como um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, é maior que o sacerdócio do Antigo Testamento, porque está ligado a uma nova aliança e ao culto do templo celestial nos céus. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, é a soma e a essência do Evangelho. Ele, Jesus Cristo,
o Filho de Deus Salvador é a maravilha dos anjos, a felicidade e triunfo dos salvos. O nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, é doce, é música aos ouvidos, mel na boca e calor no coração. Continue ouvindo a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia, na carta aos Hebreus. Vou aqui agora compartilhar alguns significados importantes na carta aos Hebreus. Só Deus conhece quem foi o autor de Hebreus. Essa missiva foi enviada aos crentes judeus que, sob perseguição, estavam sendo tentados a voltar para o judaísmo. Através dessa carta aos Hebreus, o autor encorajou os crentes judeus que, sob perseguição, estavam sendo tentados a voltar para o judaísmo, a se firmarem na fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, em vez de retrocederem na fé. O autor aos Hebreus exortou os crentes judeus que, sob perseguição, estavam sendo tentados a voltar para o judaísmo, encorajou-os a considerar a obra de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, como consumação de todos os sacrifícios realizados na antiga aliança. O autor aos Hebreus deixa claro que o judaísmo desemboca no cristianismo e que este era o cumprimento daquele. Essa carta aos Hebreus combina doutrina com exortação, exposição com advertência, ensino com admoestação. Por causa da severa perseguição aos cristãos, os crentes estavam sendo tentados a voltar para o judaísmo, virando as costas para sua fé, para a fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, que haviam abraçado. É para essa igreja que o autor aos Hebreus endereça sua carta. A carta aos Hebreus foi escrita antes do ano 95 depois de Cristo, pois Clemente de Roma, em 95 depois de Cristo, faz referência a essa epístola. Então, podemos imaginar que ela foi escrita antes da destruição de Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo, pelo general Tito, pois não há nenhuma menção desse episódio tão dramático, o que provocou efeitos tão devastadores mormente para os judeus. Visto que Timóteos havia sido libertado recentemente da prisão, conforme registro bíblico de Hebreus 13, 23. Notifico-vos que o Adelfos Timóteos foi posto em liberdade apolume. Com ele, caso venha, logo vos verei. Hebreus 13, 23. E ao que tudo indica, a obra foi escrita na Itália. Hebreus 13, 24. Podemos supor que Timóteos foi aprisionado durante a perseguição do imperador Nero. Essa perseguição foi desencadeada em julho de 64 depois de Cristo, quando os crentes foram acusados de serem os responsáveis pelo incêndio de Roma. Ouça o propósito do autor a escrever essa epístola aos Hebreus
foi despertar nos leitores o desejo de ficarem firmes no cristianismo em vez de voltar para o judaísmo, e ainda mais por ter como objetivo procípuo mostrar que o Novo Testamento é o cumprimento do Antigo Testamento. Hebreus é o livro do Novo Testamento que mais cita o Antigo Testamento. Hebreus parece ser um dos livros mais difíceis de ser entendido do Novo Testamento e um dos mais difíceis de ser aplicado no mundo moderno. Por outro lado, Hebreus é o livro mais importante para entender o efeito pedagógico dos rituais do Antigo Testamento como preparação para o sacrifício perfeito de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Hebreus é como um livro de estimativas, exortação, exame, expectativa e exaltação. Eu quero que você se lembre disso. Ouça agora. Em primeiro lugar, Hebreus é um livro de estimativas. O verbete superior é usado várias vezes nessa carta. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, é superior aos profetas, aos anjos, a Moisés, a Josué e a Arão. Ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, trouxe uma esperança superior, pois é o mediador de uma superior aliança instituída com base em superiores promessas. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, é melhor que os profetas. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, é melhor do que os ángelos. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, é melhor que Moisés e Josué. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, é melhor que Arão. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, é ministro de um melhor concerto. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, presta um melhor serviço. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, oferece um melhor sacrifício. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, proporciona um motivo melhor de fé. Guarde isso em sua mente. Em segundo lugar, Hebreus é um livro de exortação. O autor chama a carta de palavra de exortação. Hebreus tem várias exortações fazendo a aplicação da doutrina. Há 5 sintomas de atrofia espiritual dos crentes hebreus. Primeiro, os leitores negligenciavam o culto público. Hebreus 10, 25. Segundo, sua fé primitiva se tinha enfraquecido muito. Hebreus 10, 32. Terceiro, eles abandonaram ou relaxaram os seus esforços. Hebreus 12, 12. Quarto, havia uma tendência para darem ouvidos a novas e estranhas doutrinas. Hebreus 13, 9. 5. Eles demonstraram um ar de falsa independência com relação a seus mestres. Hebreus 13, versículos 7, 17 e 24. Em terceiro lugar, Hebreus é um livro de exame. O templo, os sacrifícios e a cidade
de Jerusalém seriam abalados e deixariam de existir. Deus estava abalando a ordem das coisas. Hebreus 12, 25 a 29. Pois desejava que seu povo se firmasse sob os alicerces sólidos da fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, em vez de firmá-los sob coisas que desapareceriam. No mundo que está desmoronando, seu coração precisa estar confirmado com graça. Temos um reino inabalável. A palavra de Deus é firme e ainda mais é firme a nossa confiança em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Quarto lugar, continue ouvindo a voz terapêutica da palavra de Deus no livro de Hebreus. Em quarto lugar, Hebreus é um livro de expectativa. A carta aos Hebreus lança luz sobre o futuro. O autor fala sobre o mundo que há de vir. Os cristãos estão ligados àquele que é o herdeiro de todas as coisas. Teremos parte na promessa da eterna herança, como os patriarcas descritos em Hebreus capítulo 11, estamos olhando para a cidade vindoura de Deus. Aqui neste mundo somos estrangeiros e peregrinos. Em quinto lugar, Hebreus é um livro de exaltação. A carta aos Hebreus exalta a pessoa e a obra de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Jesus Cristo Osios Theosote é o profeta e a mensagem. Jesus Cristo Osios Theosote é o sumo sacerdote e o sacrifício. Jesus Cristo Osios Theosote é o Rei dos Reis e o servo. Ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, é o Criador, o sustentador do universo, o Redentor, o Rei glorioso. Fique de olho agora na superioridade do Filho em relação aos profetas. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, Hebreus 1, versículo 1, nesses últimos dias nos falou pelo Riós, Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Hebreus 1, 2. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Hebreus, capítulo 1, versículo 3. A carta aos Hebreus, com singular beleza e não menor profundidade, declara de forma decisiva e peremptória a existência de Deus. Por mais que os ateus neguem sua existência e os agnósticos acentuem a impossibilidade de conhecê-lo, Deus existe. Deus não apenas existe, mas se revelou.
O conhecimento de Deus não se dá por meio da investigação humana, mas pela autorrevelação divina. Só conhecemos a Deus porque Ele se revelou a nós. Já pensou nisso? E aqui agora continue ouvindo a voz terapêutica da palavra de Deus, a Bíblia, na carta aos Hebreus. Deus se revelou, mas quer saber como Deus se revelou? Deus se revelou de forma natural na criação e de forma especial em sua palavra. A revelação natural é suficiente, mas não eficiente. Embora a obra da criação seja suficiente para o homem reconhecer a existência de Deus e tornar-se indesculpável diante dele, não é suficiente para levar o homem a um relacionamento pessoal com Deus. O apóstolo Paulo escreve: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Romanos, capítulo 1, versículo 20. A Bíblia diz: eu acredito. Davi foi enfático ao dizer: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Salmo capítulo 19, versículo 1. A Bíblia diz: eu acredito. O universo vastíssimo é insondável, com mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro, é o palco onde Deus reflete a glória de sua majestade. Vemos as digitais do Criador nos incontáveis mundos estelares, bem como sua singularidade de uma gota de orvalho. Tanto o macrocosmo como o microcosmo anunciam a grandeza de Deus. E ainda mais, Deus se revelou na consciência humana. Romanos capítulo 2, versículo 15. Deus colocou dentro do homem um sensor chamado consciência. É uma espécie de alarme que toca sempre que o homem transgride um preceito moral. Essa consciência acusa-o e defende-o. Porém, em virtude do pecado, a consciência do homem pode tornar-se fraca e até cauterizada, sendo, portanto, insuficiente para revelar-lhe claramente a pessoa de Deus. A carta aos Hebreus, diferentemente das demais epístolas do Novo Testamento, não menciona em seu início o remetente nem o destinatário. Vai direto ao assunto, e isso com eloquência em comum. O autor quer focalizar a atenção primeiramente na suprema revelação de Deus em Cristo Jesus, seu Filho. O preâmbulo da carta aos Hebreus é considerado o texto mais erudito e refinado de todo o Novo Testamento. Esta é a peça oratória grega mais eloquente de todo o Novo Testamento. Ouça,
Deus falou pelos profetas, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Deus se revelou progressivamente pelas escrituras proféticas. Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. As palavras gregas polúmeros e polutropos, traduzidas pela expressão muitas vezes e de muitas maneiras, servem como preparação para a revelação perfeita no Evangelho, que é uno e indivisível, porque é a revelação de Deus em uma pessoa, seu Filho, Cristo Jesus. Deus usou muitos métodos e vários instrumentos para comunicar aos nossos antepassados sua lei e sua vontade. A antiga dispensação foi dada ao povo de Deus pelo próprio Deus, por meio de seus servos, os profetas, e isso desde Moisés até Malaquias. A antiga dispensação, porém, foi parcial, incompleta e fragmentada. Era preparatória e não final. A revelação de Deus foi dada em estágios sucessivos, o primeiro por intermédio dos profetas e o segundo mediante o Filho Jesus Cristo. A lei nos foi dada não em oposição à graça, mas para nos conduzir à graça. O Antigo Testamento não está em oposição ao Novo Testamento. Ao contrário, aponta para Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, e tem nele sua consumação. O Novo Testamento está latente no Antigo Testamento, e o Antigo Testamento está patente no Novo Testamento. No Antigo Testamento temos o Christos da promessa, no Novo Testamento temos o Christos da história. Na plenitude dos tempos, ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, nasceu sob a lei, nasceu de mulher para remir o seu povo de seus pecados e trazer-lhe a plena revelação de Deus. Em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, Deus fechou o maior abismo de comunicação de todos os tempos, aquele que existe entre o Deus Santo e o homem pecador. Quero que se lembre disso, aqui e agora. Continue ouvindo a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia, na carta aos Hebreus. Deus falou pelo Filho. Nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo. Hebreus capítulo 1, versículo 2. Deus se revelou completamente em seu Filho, Jesus Cristo. Hebreus usa uniformemente a palavra Hios, Filho, para referir-se a Cristo, ao passo que o apóstolo João usa a palavra grega Logos, traduzida por verbo. Em geral,
Logos é usada para Christos em seu estado pré-encarnado, enquanto Hios, Filho, é usada para o verbo encarnado. O Hios Filho é a última e completa revelação de Deus. Não há mais revelação por vir. No Filho Jesus Cristo, vemos o próprio Deus de forma plena. O apóstolo João diz que o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João, capítulo 1, versículo 14, a Bíblia diz, eu acredito. Ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, é a expressão do ser de Deus. Nele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, é da mesma substância de Deus, tem os mesmos atributos de Deus. Ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, realiza as mesmas obras de Deus. Agora, nesses últimos dias, Deus nos falou pelo Filho Jesus Cristo. Portanto, Deus não tem mais nada a acrescentar em sua revelação. Assim, o Novo Testamento não é apenas a sequência natural da revelação progressiva do Antigo Testamento, mas sua consumação plena e cabal. A lei não está em oposição à graça, mas tem nela a sua consumação. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, é o fim da lei. Romanos 10, 4. Agora a Bíblia está completa. A Bíblia tem uma capa ulterior. Isso nos basta. A Bíblia é inerrante, infalível e suficiente. A história da revelação divina é uma história de progressão até Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, mas não há progresso além dele. Guarde isso em sua mente. Fique de olho na superioridade do Filho Jesus Cristo em relação aos profetas. Nestes últimos dias, nos falou pelo Hios, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Hebreus 1:2. Ele, que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder dynamis, depois de ter feito a purificação dos pecados à mártia, assentou-se catizo à direita da majestade nas alturas. Hebreus 1:3. A carta aos Hebreus é considerada o quinto evangelho, pois seus 4 evangelhos falam sobre o que Cristo fez na terra. Hebreus fala sobre o que Jesus Cristo e os Theosote continua fazendo nos céus, a pátria celestial. Essa epístola aos Hebreus enfatiza a superioridade de Jesus Cristo e os Theosote em relação aos profetas, aos ángelos, a Moisés, Josué e Arão. O sacrifício de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, foi melhor que os sacrifícios oferecidos pelos sacerdotes e a nova aliança que ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, estabeleceu em seu sangue é superior.
Logo no intuito de Hebreus, o autor ressalta a grandeza incomparável de Jesus Cristo, o Filho de Deus, Salvador, elencando 9 de seus gloriosos predicados. Se sente preparado para ouvir? Ouça o primeiro. Em primeiro lugar, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, é a última e final voz profética de Deus. Hebreus capítulo 1, versículo 1. Sem Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, a revelação do Antigo Testamento é parcial, fragmentada, preparatória e incompleta. Deus falou em tempos diferentes, de diferentes maneiras. Deus usou muitos e vários caminhos, mas em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, ele falou completa, decisiva, final e perfeitamente. Essa revelação não está fragmentada, é completa, não é temporária, é permanente, não é preparatória, é final. Não veio por diversos modos, mas está encerrada naquele que é supremo. O profeta Ezequiel descreveu a glória de Deus, mas Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, a refletiu. O profeta Isaías falou sobre a natureza santa, justa e misericórdia de Deus, mas Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, a manifestou. O profeta Jeremias descreveu o poder de Deus, mas Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, o demonstrou. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, não era uma parte da verdade, era a verdade inteira. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, não era uma revelação fragmentada de Deus, mas sua revelação completa. Sendo Deus, Jesus Cristo revelou Deus. Quando Deus falou aos homens pelo Filho Cristo Jesus, o propósito era marcar o fim de todos os métodos imperfeitos. A cortina finalmente desceu sob a era anterior e a era final agora tinha raiado. Guarde isso em sua mente. Em segundo lugar, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, é o incomparável Filho de Deus. Hebreus 1, versículo 1. O Deus que se revelou pelos profetas aos pais, muitas vezes e de muitas maneiras e de forma progressiva, agora se revela completa e finalmente pelo Filho, Jesus Cristo. Deus se revelou pela palavra escrita através das Escrituras e agora Deus se revela pela palavra encarnada através de seu Filho Jesus Cristo. Sem a obra do Filho Jesus Cristo não haveria salvação. Ele, Jesus Cristo, é Deus e homem, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Duas naturezas distintas, uma só pessoa. A natureza humana foi unida à divina. A humana sofreu e a divina satisfez. A divindade de Cristo suportou a natureza humana para que não fraquejasse e atribuísse virtude aos seus sofrimentos. O altar da natureza divina de Cristo
santifica o sacrifício de sua morte e o faz de um valor incalculavelmente precioso. Guarde isso em sua mente. Em terceiro lugar, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, é constituído por Deus como o herdeiro de todas as coisas. Hebreus capítulo 1, versículo 2. A quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Esta passagem é uma citação de Salmo capítulo 2, versículo 8. É claro que o autor não está tratando de seu estado eterno junto ao Pai, pois sempre teve glória plena antes que houvesse mundo. João 17, 5. Ele fala, entretanto, sobre uma herança recebida como resultado de seu sacrifício vicário, em virtude do Filho Jesus Cristo ter encarnado, morrido e ressuscitado para remir seu povo. A ele, Jesus Cristo, são dadas por herança todas as coisas, não somente na terra, mas todo o universo. Tudo que pertence por direito a Deus pertence a Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Em especial, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, é a coroa, o clímax e a consumação da história. Todo o futuro pertence a Ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Vale destacar que os cristãos verdadeiros desfrutam de sua herança, pois são herdeiros de Deus e co-herdeiros com Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Romanos 8,17. Continue ouvindo a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia, na carta aos Hebreus. Em quarto lugar, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, é o agente da criação do universo, pelo qual também fez o universo. O universo não surgiu espontaneamente, nem foi produto de uma evolução de milhões e milhões de anos. A matéria não é eterna. Só Deus é eterno e o Pai da eternidade. O universo foi criado, e isso a ciência prova, mas pela fé entendemos que o universo foi criado por Deus por intermédio de seu Filho Jesus Cristo. Desde os mundos estelares até o ser humano, a obra-prima da criação, tudo veio a existir por intermédio do Filho, Jesus Cristo. Desde os anjos até o menor dos seres vivos que rasteja pela terra, que voa pelo ar, ou que percorre a senda dos mares, tudo saiu das mãos do Filho Jesus Cristo. Tudo foi feito por intermédio dele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, e sem ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, nada do que foi feito se fez. Ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, criou todas as coisas, as visíveis e as invisíveis. Aquele que andou entre os homens foi o Criador dos homens. Do nada, ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, tudo criou, com poder e sabedoria. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, é o começo de todas as coisas. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, é o fim de todas as coisas. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, é tudo o que está entre o começo e o fim, o alfa e o ômega.
Em quinto lugar, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, é o resplendor da glória de Deus. Hebreus 1:3. A Bíblia diz: eu acredito. Ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, é o resplendor da glória. A palavra grega apalgasma, que ocorre somente aqui nas Escrituras, significa a irradiação de luz que flui de um corpo luminoso. Em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, concentram-se todos os raios da glória divina. Como o sol, como o corpo celeste, irradia sua luz com todo o seu brilho e poder sobre a terra, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, irradia a luz de Deus. Consegue imaginar para o povo hebreu a glória de Deus era a expressão visível e a majestade externa da presença de Deus. Essa glória de Deus se manifestou no Monte Sinai, na tenda da congregação, na Arca da Aliança, no templo e, sobretudo, de forma plena, na pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. A glória não é um atributo de Deus, mas o somatório de todos eles na sua expressão máxima. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, encerra em si mesmo todo o resplendor dessa glória divina. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, é a manifestação plena e final de Deus. Nele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Vemos Deus em sua face. Quem vê Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, vê a Deus, pois ambos têm a mesma essência, os mesmos atributos e realizam as mesmas obras. Guarde isso em sua mente. Em sexto lugar, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, é a expressão exata do ser de Deus. Hebreus 1:3. Deus é Espírito. Portanto, não podemos contemplá-lo. Deus é tão santo e glorioso que até os serafins cobrem o rosto diante de sua majestade. Isaías 6, de 1-3. A Bíblia diz: eu acredito. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, porém sendo Deus, fez-se carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, diz João, em João 1,14. Se você quer saber como Deus é, precisa olhar para Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Se você quer saber quão belo, quão santo e quão amoroso Deus é, precisa olhar para Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, disse: quem me vê a mim, vê o Pai, pois eu e o Pai somos um. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, é a exegese de Deus. Todos os atributos de Deus se tornaram visíveis em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. A palavra grega charakter, traduzida por a expressão exata, refere-se a moedas cunhadas
que levam a imagem de um soberano ou presidente. Refere-se a uma reprodução precisa do original. O Filho Jesus Cristo, então, é completamente o mesmo em seu ser como Pai, Deus Pai. Ouça em sétimo lugar, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, é o sustentador do universo. Hebreus, capítulo 1, versículo 3. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, não apenas criou o universo, mas sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. É Ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, quem mantém o universo em equilíbrio. É Ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, quem mantém as galáxias em movimento. É Ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, quem dá coesão, ordem e sentido a este vastíssimo e insondável universo com mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. É Ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, quem espalha as estrelas no firmamento e conhece cada uma pelo nome. O universo não se mantém fora da providência de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, e ainda mais nem sobrevive sem seu governo. Sem a providência de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, o universo se desintegraria. A preservação do universo requer o exercício contínuo da mesmíssima força e do mesmíssimo poder que lhe deram existência, e se o braço mantenedor de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, fosse por um momento retirado, os inumeráveis sóis e galáxias que povoam o espaço ruiriam no pó e tornariam ao nada do qual surgiram. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, mantém os planetas em órbita por sua autoridade e eficaz palavra de poder. A palavra de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, o trouxe à existência, e essa mesma palavra que mantém tudo coeso. Nas palavras do apóstolo Paulo, nele, Jesus Cristo, tudo subsiste. Colossenses, capítulo 1, versículo 17. Continue ouvindo a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia, na carta aos Hebreus. Em oitavo lugar, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, é o sumo sacerdote que fez a purificação dos pecados. Ele, que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados. Hebreus 1:3. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, é o grande sumo sacerdote que, sendo perfeito, ofereceu um sacrifício perfeito, o seu próprio sangue, para purificar-nos do pecado. Assim ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, era simultaneamente o sumo sacerdote e o sacrifício quando se ofereceu para a purificação dos pecados de seu povo. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, sozinho foi crucificado, sangrou e morreu na cruz,
e por esse ato, ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, fez a purificação dos nossos pecados. Os animais mortos foram varridos do altar, porque ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, ofereceu um único e eficaz sacrifício para remir-nos e purificar-nos. O autor aos Hebreus destaca que o mesmo Cristo, Criador, realizou a obra da redenção, a morte de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, na cruz para o perdão de nossos pecados, é o auge, o alvo do seu envio à terra e a base do nosso relacionamento com Deus. Ninguém poderia encontrar perdão e paz. Ninguém poderia tornar-se justo diante de Deus e chegar a Ele, se Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, não tivesse morrido por nós. A morte de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, na cruz do Gólgota ou caveira, é por toda a eternidade o evento central da história universal. Portanto, o autor aos Hebreus leva seus leitores a colocarem sua atenção não apenas em quem Jesus Cristo, o Filho de Deus, é, mas sobretudo no que ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, fez. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, é o irrepetível sacrifício e a provisão eficaz de Deus para o maior problema da humanidade, o pecado. Guarde isso em sua mente. Finalizando, em nono lugar, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, é o Rei que foi exaltado por Deus. Assentou-se à direita da majestade nas alturas. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, é o profeta por quem Deus encerrou sua revelação. Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, é o sumo sacerdote que ofereceu a si mesmo como sacrifício perfeito. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, é o Rei glorioso, está sentado à mão direita de Deus, de onde governa a Igreja, as nações e o próprio universo, e de onde vai voltar gloriosamente para buscar os salvos, a sua gloriosa Igreja. O Filho Jesus Cristo, que foi humilhado na terra, é entronizado nos céus, a pátria celestial. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, é aquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, como diz as Escrituras. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, é aquele que ressuscitou. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, é aquele que foi elevado às alturas e glorificado. Quão glorioso é o nosso Redentor, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. E aqui agora, ao ouvir tudo isso, se sente preparado ou preparada a entregar sua alma para Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, no momento de decisão. Em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, sua alma é salva, seu destino é selado e muitos benefícios advirão. Venha para Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, enquanto você respira,
o ar da graça de Deus enquanto você ainda tem oportunidade de ouvir o convencimento do Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo através do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Hoje é o dia de sua salvação. Hoje você precisa se arrepender de seus pecados e entregar sua alma para Jesus Cristo salvá-la. Eis o momento aceitável, eis o dia da salvação.